Deus te abençoe. Estamos então retomando a nossa aula do Chapéu Branco para a gente entender como é que acontece a história do povo da Judéia, a história do povo judeu desde o Jardim do Éden até o Holocausto e o fim da Segunda Guerra Mundial e o começo da Guerra Fria. Para que a gente entenda a história desse povo, a gente tem que voltar ao Jardim do Éden. Se a gente não voltar ao Jardim do Éden e o que aconteceu lá no Jardim do Éden com a serpente, com a Eva e com o Adão, a gente não vai entender o que aconteceu com o povo que saiu do Egito e atravessou o mar e atravessou o rio. Esse povo sai do Egito, atravessa o rio, atravessa o mar, atravessa o rio e se estabelece na Europa e se torna uma população rica e é perseguida e é eliminada no Holocausto. Esse povo, depois, eles tomam partido do capitalismo. É claro, evidente, os judeus são comerciantes, os judeus são um povo que empresta dinheiro a juro. O judeu é um povo que é voltado para o comércio, para o dinheiro, para o enriquecimento. Eles querem enriquecer. Só que, assim, para enriquecer, você tem que explorar alguém. Explorar quem? Explorar o seu próprio povo, né? Então, você vai encontrar judeu muito rico? Ah, você vai encontrar judeu muito rico. Você vai encontrar russos muito rico. Você vai encontrar americanos muito rico. Mas a maioria é pobre. Por quê? Porque onde tem muito rico, tem muito pobre. Porque o rico precisa do pobre. Para quê? Para trabalhar para ele. Ah, porque os ricos produzem emprego, aos ricos produzem riqueza. Isso é uma falácia, isso é uma conversa fiada, isso é uma enganação. Nós temos que entender o seguinte: pega um rico e leva ele para o deserto. Vê se ele vai criar emprego. Vê se ele vai criar riqueza lá no deserto. Não vai. O rico, para criar riqueza, ele tem que ter pobre, ele tem que ter a pobreza ao redor para trabalhar para ele, para gerar renda, para gerar riqueza. Então, os judeus tomam partido dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Recebem o apoio dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E, neste apoio que eles dão aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, com o final da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? A Alemanha dividida entre a União Soviética de Stalin, comunista, e os Estados Unidos do Lyndon Johnson, capitalista, os judeus da comunidade judaica tomam partido dos Estados Unidos, uma grande parte vai para Nova York e para os Estados Unidos como um todo, e uma outra parte ficam na Europa. Os alemães ficam com medo de que esses judeus exijam uma parte da Alemanha como reparação da guerra, o que seria óbvio, né? Quem é que matou judeu? A Alemanha. A Alemanha matou judeu, né? Então, os alemães ficaram com medo de que os judeus exigissem uma reparação, uma parte da Alemanha como reparação dos danos provocados à população judaica. Só que aí os Estados Unidos tinham interesse na Alemanha. Esse interesse que os Estados Unidos têm na Alemanha se reflete no medo que os Estados Unidos têm da política stalinista de desenvolvimento do comunismo no mundo todo. Stalin tinha muito claro uma política de libertar os povos do mundo do jugo do capitalismo, o que depois vem a ser reformado
com o fim, quando Stalin morre, sobe ao poder o traíra lá, o traidor da política internacionalista, né, do socialismo soviético, só que o Stalin já havia eliminado parte dessa estratégia com medo também de um jogo político dos Estados Unidos. Para você entender para você entender a invasão da Palestina pelos judeus, você tem que entender o medo que os comunistas tinham dos capitalistas e o medo que os capitalistas tinham dos comunistas na Guerra Fria. Era um medo medonho, porque os dois lados tinham bomba atômica, tinham mísseis. Havia um medo enorme de uma terceira guerra mundial, porque hoje nós sabemos que a terceira guerra mundial vai acontecer, mas que uma quarta guerra mundial a gente tem certeza que não vai acontecer, né? Porque seremos destruídos completamente nessa terceira guerra mundial, com certeza, né? Então, o que acontece? A comunidade judaica, a comunidade judaica toma partido dos Estados Unidos e recebe em troca o apoio, como esse apoio, eles recebem uma autorização para invadirem a Palestina. Isso traz segurança para a Alemanha capitalista e isto traz insegurança para a União Soviética comunista, porque um inimigo de Moscou estabelecido ali na Ásia Central pode ameaçar o Império Socialista Soviético como ameaça, né? Essa ameaça é real. Hoje a gente sabe que Israel é um país de uma bomba só, mas na verdade eles têm mais de 70 bombas atômicas, né? Por que é um país de uma bomba só? Porque basta uma bomba para eliminar todo mundo ali, né? Então, a existência do povo judeu na Ásia traz uma ameaça para o poderio da Ásia, que hoje é representado pela China. A Rússia já não ameaça mais ninguém. O Putin não consegue ameaçar mais ninguém. A gente sabe disso. O Putin tem poder porque ele tem o botão das bombas e dos mísseis. Mas não ameaça mais ninguém porque ele também não tem coragem de apertar o botão, né? Nós sabemos disso. Então o que acontece com o final da Segunda Guerra Mundial? Os judeus tomam partido dos capitalistas e recebem uma autorização para invadir a Palestina. Quando eles invadem a Palestina, eles recorrem à Torá hebraica para tentar justificar a existência de um Estado sionista Israel judaico naquela região onde havia uma população palestina que faz cultivo de azeitonas há mais de 10 mil anos ali naquela região. Eles plantam tâmaras, criam cabritos, bodes e ovelhas e plantam as azeitonas, né, os olivais, e produzem azeite de oliva e vinho. Eles produzem um pouco de vinho também, né? Então, quando a comunidade judaica recebe apoio dos Estados Unidos para invadir aquela região, eles recorrem à Torá hebraica. É aí que entra a nossa questão teológica de voltar para o Éden. Você tem que voltar para o Éden para entender o jogo entre a Eva e a serpente no Éden. Porque a Eva e a serpente no Éden vai rebumbar, vai conectar com os judeus sionistas de Jerusalém hoje, matando criança palestina. Por que os judeus têm autorização do mundo ocidental para matar criança palestina? Que é o que tem. Por quê? Porque eles recorrem
a existência de um Deus que criou o Éden. Se o Deus criou o Éden, ele criou a Eva e o Adão e colocou esse povo lá na Mesopotâmia. Esse povo sai da Mesopotâmia, vai para o Egito, sai do Egito, atravessa o mar, atravessa o rio e se estabelece nas colinas. Mas esse povo que se estabeleceu nas colinas não tem relação com o povo que quer conquistar a praia do Mediterrâneo. E é isso que nós vamos concluir quando a gente terminar de ler o Êxodo e o Levítico. Ok? Convido vocês, então, a se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e compartilhar. E comentem aí no vídeo Jardim do Éden. Quem comentar aí no vídeo Jardim do Éden vai receber um outro vídeo que nós vamos explicar em detalhes como aconteceu a invasão. Amém? Um Hakashamalaia bem grande para você e para sua família e que Deus te abençoe. Amém.